Capítulo 652 e 651. O canhão psíquico está pronto. Todas as unidades em alerta. Os Pokémon de Caim liberaram seu potencial máximo de combate, impulsionados pela fúria que fervilhava dentro deles. Não era apenas raiva direcionada aos dois membros da equipe Aqua, mas também a si mesmo por ter chegado tarde demais para encontrar Bagon. Assim que os dois membros da equipe Aqua cruzaram o caminho de Caim, ele encontrou uma maneira de extravasar sua frustração. Drapion investiu contra o grupo de Pokémon, mirando em um dos toques que não parecia muito forte, prendendo-o ao chão e golpeando-o impiedosamente sem lhe dar a menor chance de resistir. Os outros Pokémon tentaram ajudar, mas Drapion não lhes deu atenção. Nesse instante, os ataques dos outros Pokémon de Caim também começaram a acertar. Sokin, em sua forma mais poderosa, utilizou sua energia psíquica máxima, com seu nível de ataque amplificado muito além de suas expectativas pelo sangue de Mew. Cada esfera de energia psíquica escura que gerava não só era mais rápida, como também tinha dobrado de tamanho. Originalmente, eram necessárias 6 esferas de energia psíquica para executar o movimento psíquico, mas agora bastam 3. Ela havia se transformado em uma torre automática de longo alcance, com o dobro da potência de fogo. O canhão psíquico está pronto, todas as unidades em alerta. Visava especificamente Pokémon vulneráveis a golpes do tipo psíquico, lançando ataques implacáveis como se não custassem nada. Isso aliviou significativamente a pressão sobre Drapion. A capacidade ofensiva de Zouking, por si só, era equivalente à de metade dos 9 Pokémon do inimigo. Foi incrivelmente forte. Em seguida, o Evili lançou Nevasca, um golpe que agora dominava perfeitamente. Com controle preciso, ajustou a área de efeito e a quantidade de neve, garantindo que Drapion, no meio do Pokémon inimigo, saísse ileso. A neve rapidamente preencheu o espaço confinado e, com todo o poder e controle de Weavile, o gelo envolveu completamente a nevasca. A temperatura ao redor de vários Pokémon inimigos caiu para mais de 10 graus abaixo de zero, reduzindo sua velocidade e facilitando para Drapion e Zouking acertarem ataques precisos. Então veio Honchkrow. Sua habilidade Moxie já tinha 3 camadas, e com o ataque aéreo carregado, nenhum Pokémon atingido por ele conseguia escapar sem ficar incapacitado. Graças aos conselhos de Altaria, Honchkrow reduziu drasticamente seu tempo de carregamento e suas habilidades de combate aéreo também melhoraram. A camada de energia azul que forma o pássaro celestial era muito mais detalhada e nítida, com todos os padrões claramente visíveis. Estava muito mais forte em comparação com quando aprendeu o movimento pela primeira vez. Cal. Com um grito, Honchkrow voou através da nevasca de Weavile. A plumagem azul da ave celestial estava adornada com flocos de neve, tornando o ataque ainda mais impressionante. Pronto. Com um único golpe, Honchkrow recuou sem verificar o efeito do ataque, dobrando as asas e voando para trás para fora da nevasca de Weavile. Ao emergir, Honchkrow sentiu sua energia ressurgir. Com 4 cargas acumuladas, seu poder explosivo intensificou-se ainda mais. Os rostos de Pache e Rina estavam pálidos, em parte devido ao fio da nevasca e em parte devido à humilhação. Seus 9 Pokémon não eram páreo para os 4 de Caim. Rina de repente se lembrou porque Caim lhe parecia vagamente familiar. Antes, ela tivera a sensação de que alguém a observava, mas a sensação passou rapidamente e ela a ignorou. Pensando bem, provavelmente foi Caim quem a estava observando. Ele já os tinha avistado antes, mas optou por não os confrontar para evitar problemas desnecessários. E agora, esses dois vieram diretamente até ele. Eles haviam se deparado com uma parede intransponível. Baixe, recuar. Não podemos vencer desta vez. Tentaremos novamente mais tarde, disse Rina ao homem corpulento ao seu lado. Recuar. Você não vê aquele bagulho atrás dele? Aguente firme mais um pouco. Drapion não vai durar muito mais. Se derrotarmos Drapion, seus outros Pokémon serão presas fáceis, disse Pash com o rosto congelado, mas a raiva inabalável. Ele já havia pedido seu Migtiana para Drapion, seu Dustox estava sendo brutalmente espancado e Beluma havia sido derrotado com um único golpe de Honchkrow. Todos eles eram seus Pokémon. Se ele não conseguisse capturar o Bagon de Caim, seu futuro na equipe Aqua estaria acabado. Com tantos rivais dentro da equipe, voltar enfraquecido significaria a morte certa. Ele não teve outra escolha senão lutar até o fim. Dê tudo de si. Derrote Drapion primeiro. Naquele momento, Drapion, coberto de cicatrizes, estava começando a se recuperar do frenesi de golpear Dustox. Dustox, completamente derrotado, não apresentava sinais de vida. No entanto, Drapion também havia sofrido vários ferimentos.
Foete, use terreno gramado no Dapion. Caim ordenou a pequena Foete em seu ombro, que havia sido ignorada até então. Foete. Com um giro de suas flores, Foete criou um campo verde brilhante sobre Dapion, com luzes luminosas que rapidamente restauraram sua energia. Sentindo uma onda de força renovada, Dapion rugiu e saltou de volta para a luta. Dessa vez, em vez de apenas descarregar sua raiva, Dapion atacou os pontos fracos do Pokémon inimigo com precisão, obtendo ótimos resultados com movimentos simples. Ao ver o efeito do terreno gramado de Floete, até mesmo Pache percebeu que eles não poderiam vencer essa batalha. No entanto, Kina já havia decidido abandoná-lo. Em seu estado atual, Pache era apenas um fado. Ao se virar para fugir, ela viu no rosto fantasmagórico e grotesco emergir lentamente de sua sombra. Ah! O susto foi genuíno. Fekeg. Jindara encarava, rindo sinistramente. Jingar, capture os dois, ordenou Caim fiamente. Fekeg. Jingar riu novamente, mas desta vez com uma expressão séria, abandonando seu sorriso zombeteiro. Podia fazer piadas quando queria, mas sempre cumpria as ordens de Caim sem falar. Com duas esferas escuras flutuando em suas mãos, encarou fiamente os dois inimigos, pronto para atacar caso tentassem escapar. As bolas escuras estavam prontas para serem liberadas. É claro que Gengar não ficou apenas observando. Assim que teve certeza de que eles não poderiam escapar, voltou-se para o Pokémon inimigo e iniciou seu ataque implacável. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 653 e 652. Bagon capturado. Em pouco tempo, os Pokémon de Caim, totalmente liberados, terminaram de limpar o campo de batalha. Weavile subiu de nível, chegando ao nível 44, igualando-se a Honchkrow e aos outros. No entanto, não demoraria muito para que subissem de nível novamente. Após um mês de acumulação, a energia dentro deles havia atingido um ponto crítico e eles precisariam apenas de mais algumas batalhas para experimentarem subidas de nível consecutivas. Dentre eles, Weavile, que havia lutado mais vezes, foi o primeiro a subir de nível. Os dois treinadores da equipe Aqua, com um total de 10 Pokémon, perderam a vida quando Caim decidiu não ter piedade. O pequeno Bagon atrás de Caim observava tudo aquilo com espanto. Quando aqueles dois treinadores da equipe Aqua libertaram seus 9 Pokémon, Bagon realmente pensou que tudo estava perdido. Os 9 Pokémon que eles libertaram não esconderam sua presença e eram muito mais intimidadores do que Pokémon como Solrock e Lunatone, que eles costumavam encontrar. No entanto, quando os Pokémon de Caim liberaram todo o seu poder de combate, aqueles 9 Pokémon pareceram meras galinhas diante de um falcão, sendo rapidamente dizimados. Só restaram os dois treinadores, sentados no chão, incapazes de aceitar o que acabavam de presenciar. 10 Pokémon. Eles tinham 10 Pokémon de nível avançado ou quase avançado, e Caim os eliminou com facilidade. O motivo era simples. Os Pokémon de Caim superavam completamente os da equipe Aqua em potencial, aptidão e treinamento. Além disso, a cooperação entre seus Pokémon era impecável, e Caim os tivesse derrotado com tanta facilidade não foi nenhuma surpresa para ele. Sei, depois de tanto esforço treinando-os, alimentando-os com os melhores Pokédocos e ensinando-os os movimentos mais adequados e submetendo-os a um regime rigoroso de treinamento e táticas de batalha, eles não conseguissem derrotar nem mesmo treinadores de nível comum, então todo esse esforço teria sido em vão. Com tanto tempo dedicado ao desenvolvimento e atenção aos detalhes, a soma dessas pequenas melhorias resultou em algo muito maior, determinando o sucesso na batalha. O uso prolongado de Pokédocos de alta qualidade, em contraste com os de nível básico, criou uma diferença notável no poder do Pokémon. Embora as diferenças possam não ser perceptíveis à primeira vista, com o tempo, os Pokémon de Caim superaram facilmente os dos treinadores comuns. Agora, Caim havia se tornado um dos líderes da vanguarda. Nenhum rival do seu nível conseguia superá-lo. Este foi o resultado de todo o seu esforço, e agora ele estava bastante satisfeito com isso. Sem dar atenção aos treinadores derrotados, Caim se voltou para Bagon, que ainda estava atônito com a cena. Caim se agachou e deu um tapinha suave na cabeça de Bagon, e desta vez, o pequeno Pokémon não demonstrou medo ou resistência. Sorrindo, Caim disse: "O que você acha? Já viu a minha força? Ainda duvida que deva se juntar a mim? Você terá comida em abundância, ficará mais forte e, quem sabe, um dia aprenderá a voar." Caim sentiu que suas habilidades de persuasão haviam melhorado significativamente.
Se você me seguir, prometo que não será inferior a nenhum deles, e poderá até mesmo alcançar o topo deste mundo. Ninguém ousará incomodá-lo novamente, e você nunca passará fome. Você poderá voar alto nos céus, tornando-se a verdadeira lua de sangue. Enquanto Caim falava, os olhos de Bagom brilhavam cada vez mais. Ele se imaginava poderoso, desfrutando de comida deliciosa e vendo aqueles que antes o incomodavam se curvarem diante dele. Também pensou em voar, em alcançar os céus. Mas como era o céu? E como era o mundo exterior? Os olhos de Bagon se encheram de curiosidade e desejo. Embora seu corpo estivesse repleto de feridas, seu orgulho como um Pokémon do tipo dragão não me permitia viver em um lugar tão sombrio. O céu. Esse era o seu destino. Eu. Bagon assentiu decisivamente. Caíno sorriu e tirou uma bola de luxo do bolso. Se estiver pronto, entre. Bagon olhou para a Pokébola, um pouco hesitante. O que há de errado? Caim percebeu a hesitação. Pagou imediatamente e começou a cavar com as patas, revelando sua comida, alguns musgos secos e os pokédocos que Caim lhe dera anteriormente. Ficou claro que Bagon não queria deixar sua comida para trás. Tinha um medo terrível de passar fome novamente. Caim sorriu, embora sentisse um pouco de remorso. No entanto, não o impediu, pois isso aumentaria a confiança de Bagon nele. Muito bem, leve com você, disse Caim, assentindo com a cabeça. Bagon ficou animado, juntou cuidadosamente sua comida e apertou o botão da Pokébola. Um feixe vermelho o envolveu. Antes que fosse completamente absorvido, Caim colocou uma caixa cheia de Pokédocos em suas mãos e disse: Isso também é para você. Antes que Bagon pudesse reagir, desapareceu na luz vermelha. Sem oferecer resistência, a bola de luxo emitiu um som suave, indicando que Bagon havia sido capturado. Caim imediatamente o soltou novamente, e Bagon reapareceu carregando o musgo e a caixa de Pokédocos, obscurecendo quase completamente sua visão. Ah, eu estava só brincando. Bem-vindo à nossa equipe, Bagon, disse Caim, estendendo a mão em direção a ele. Onchfou e Zoukin se aproximaram, sorrindo, secando o pequeno recém-chegado. Como seus irmãos mais velhos, eles sentiam uma nova responsabilidade pelo jovem que se juntava ao grupo. Pagou olhou para a mão de Caim, depois para os braços dela repletos de comida, um pouco confuso. No entanto, sendo tão inteligente, logo entendeu e esfregou a cabeça na palma da mão de Caim. Caim ficou momentaneamente surpreso, mas depois sorriu acariciando suavemente a cabeça de Bagon. Bagon se mostrou muito mais inteligente do que Caim havia previsto. Ainda não havia desenvolvido ressentimento em relação ao mundo que Caim se lembrava de sua vida anterior, o que significava que tinha um grande potencial para treinamento. No entanto, a primeira coisa que ele precisava fazer era restaurar sua condição física e capacidade de crescimento. A caixa de Pokébox que Caine dera fora especialmente feita para ajudar Pokémon que tivessem sofrido perda de energia vital a recuperar todo o seu potencial. Com o tempo, Bagon se tornaria tão forte quanto estava destinado a ser. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 654-653 O plano da equipe Aqua. Após capturar Bagon, Caim finalmente conseguiu resolver uma questão importante que o preocupava. Como um Pokémon pseudo-lendário da região de Oem e um tipo dragão puro, o potencial futuro de Bagon não seria inferior ao de Larvitar. Além disso, a forma final de Bagon, Salamence, assim como o Tiranitar, é capaz de mega evolução. Com o conhecimento que Caim possui, muito superior ao de qualquer outra pessoa no mundo Pokémon, ter mais Pokémon capazes de mega evolução só traria maiores benefícios no futuro. Caim deu um tapinha na cabeça de Bagon, oferecendo ao novo membro da equipe seu primeiro gesto de elogio. Bagon, coma alguma coisa primeiro, mas lembre-se de não comer muito de uma vez. No seu estado atual, você só consegue lidar com no máximo 15 Pokéblocos. Depois de digerir isso, você poderá comer mais. Miss Magius, certifique-se de vigiá-lo e instruiu Caim, confiando a Miss Magius a supervisão do processo. Isso, Miss Magius respondeu alegremente, como se estivesse recebendo uma ordem importante. Desde que testemunhou as condições de vida de Bagon, Miss Magius se transformou completamente em uma espécie de irmã mais velha protetora. Sua mentalidade parecia ter amadurecido e ela prestava muita atenção a tudo relacionado a Bagon. Caim sabia que a tarefa não poderia estar em melhores mãos. Era como se uma mulher tivesse se tornado mãe de repente após dar à luz. Essa parecia ser a transformação pela qual Miss Magius havia passado. Finalmente, Caim teve tempo para lidar com os dois membros da equipe Aqua que haviam sido capturados. Ambos estavam presos pelos cipós que Floete havia criado.
Ainda afetados pelo fio e tendo visto seus Pokémon serem derrotados por Caim, os dois sabiam que não tinham esperança de sobreviver. Pareciam resignados ao seu destino. Caim aproximou-se lentamente deles e agachou-se em frente à mulher chamada Rina, ignorando o homem, que era apenas um brutamonte sem muita inteligência e não me despertava nenhum interesse. O que a equipe Aqua está fazendo aqui? Perguntou Caim diretamente, olhando em seus olhos vazios. Ina havia perdido toda a vontade de resistir. Sem seus Pokémon, ela sabia que não sobreviveria naquele lugar, então não tinha motivos para esconder nada. Lady Shelley nos ordenou que viéssemos a Meteor Falls para coletar dados e mapas, respondeu Rina, com a voz desprovida de emoção. Ao ouvir isso, Caim ficou intrigado e continuou perguntando: qual é o propósito de coletar essas informações? Os olhos de Rina mostraram um lampejo de emoção, uma faísca de fervor. É para a chegada do grande deus do mar. O que estamos fazendo aqui é apenas uma pequena contribuição para esse propósito. Quando o deus do mar descer, o mundo inteiro será coberto por oceanos. O deus do mar a que Rina se referia devia ser o Pokémon lendário da região de Wen dos tempos antigos, Kyogre. Kyogre? Perguntou Caim. Os olhos opacos de Rina reacenderam com fervor. Apesar de saber que estava prestes a morrer, sua devoção a Kyogre não vacilou. Muito bem. Acho que entendi a situação. Gengar, cuide deles, ordenou Caim a Gengar. Pequeg. Gengar soltou uma risada sinistra antes de se fundir com as sombras dos dois prisioneiros. Gradualmente, a vida foi se esvaindo de seus corpos enquanto Gengar absorvia sua energia, uma fonte necessária para se fortalecer. Durante a evolução de Gengar, um ancião do Monte Piri lançou um cristal névio nele. Caim ainda não sabia exatamente o que era o cristal, mas as habilidades que Gengar havia adquirido após absorver parte da energia do cristal eram novas para ele. Embora não soubesse se o cristal teria algum efeito colateral em Gengar, quando Caim o examinou com seu sistema, tudo parecia normal, inclusive mostrando uma tendência de fortalecimento, então ele decidiu não se preocupar muito. Talvez na próxima vez que visitasse o Monte Piri, ele pudesse descobrir mais. Aliás, depois de deixar o Monte Piri, Caim enviou uma mensagem ao seu mestre, Matsuda Takashi, pedindo-lhe que informasse o presidente da Liga em que alguém o estava esperando no Monte Piri. Ele não tinha certeza se Phoebe já havia aparecido. Ainda deixou esses pensamentos de lado por enquanto e olhou para os corpos sem vida dos membros da equipe Aqua. Então ele se lembrou de algo importante. As equipes Aqua e Magma estavam à procura de Kyogre e Groudon e uma das peças-chave necessárias para despertar esses Pokémon lendários estava enterrada em Meteor Falls. Será que a equipe Aqua já descobriu que o que eles procuram está aqui? Mesmo assim, de acordo com a cronologia, levará algum tempo para encontrarem e agora não estou em posição de impedi-los. Quando o problema se agravar, a Liga cuidará disso, pensou Caim. De qualquer forma, a lavagem cerebral na equipe Aqua e na equipe Magma é impressionante. Mesmo diante da morte, esses dois ainda veneram Kyogre. Após terminar os interrogatórios, Caim percebeu que Bagone já havia terminado de comer. Embora não estivesse completamente satisfeito, para alguém que estivera faminto por tanto tempo, os Pokéblocos que acabara de comer eram a melhor coisa que já havia provado. Portanto, não se importou de comer menos. Mismagius flutuava ao lado de Bagon, segurando a caixa de Pokéblocos. Caim sorriu. Vamos em frente. Ainda há muito a descobrir aqui. Ao ouvir que eles continuariam, Bagon ficou tenso. Caim não sabia o que o aguardava, mas Bagon sabia. Ele tinha plena consciência de que estavam prestes a encontrar mais Solrock e Lunatone. Bagon havia procurado por toda parte uma pequena caverna como sua casa, longe daqueles Pokémon. Ao ver a expressão de Bagon, Caim compreendeu seus pensamentos. Não se preocupe, Bagon. Agora você tem companheiros muito poderosos, disse Caim com um sorriso. Bagon olhou para seus novos companheiros, especialmente o temível Dapion, e sentiu-se mais tranquilo. Mismagius flutuou ao lado dele, acariciando sua cabeça e sussurrando algo suavemente. Parecia que Mismagius também assumiria o papel de ensinar o básico a Bagon. Caim acreditava que, ao cuidar de Bagon, Mismagius também cresceria ainda mais. Após acalmar Bagon, Caim e seus Pokémon continuaram avançando pela caverna. O Solrock e o Lunatone foram uma fonte inestimável de experiência, e quanto mais experiências eles tinham, melhor. Não demorou muito para que eles encontrassem um grupo de Solrock, cerca de 20 no total. Caim imediatamente ordenou que seus Pokémon entrassem em batalha. Bagon permaneceu ao lado de Caim, observando atentamente seus companheiros lutarem. Ele agitava seus bracinhos no ar, imitando estar na batalha, com uma expressão séria no rosto, como se estivesse vindando seus antigos inimigos.
Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco. Capítulo 655-654. A sombra de Bagon. Dentro das cataratas Meteoro, é fácil perder a noção do tempo. Além disso, como estavam em constante batalha, o tempo passou voando. Mas tinha sido uma experiência muito proveitosa. Quando Caim saiu das cataratas Meteoro, uma grande luz cheia já brilhava no céu. Caim não estava na caverna havia apenas um dia, na verdade, já haviam se passado 3 dias. No primeiro dia, ele encontrou e capturou Bagon, e os 2 dias seguintes foram dedicados inteiramente a dizimar grupos de Solrock e Lunatone. Não só isso, mas os níveis de seus Pokémon também aumentaram significativamente. Todos os Pokémon participaram ativamente das batalhas, resultando em um crescimento muito equilibrado. Claro, isso também se devia ao fato de seus Pokémon estarem se contendo há mais de um mês, então, ao encontrarem inimigos, praticamente lutavam entre si para participar das batalhas. Além disso, como Antiflow, Gueville e Drapion são do tipo sombrio, eles são completamente imunes aos golpes do tipo psíquico de Solrock e Lunatone, o que lhes permite lutar de forma muito agressiva. Isso deixou Bagon caminhando aos pés de Caim, olhando para seus companheiros de equipe com admiração nos olhos. Antes, ele era intimidado por esses inimigos e não conseguia se defender, mas agora observava Drapion e os outros derrotá-los como se fossem crianças pequenas, abatendo-os com um único golpe. Mesmo Floete, ao se transformar em sua forma do tipo grama, tornou-se uma força ofensiva sólida. Cain já estava considerando comprar alguns bônus golpes do tipo grama para melhorar ainda mais suas capacidades ofensivas. O pequeno corpo de Floete contém uma energia imensa. Isoking, com sua constituição robusta, também abriga poder infinito. Então, em resumo, os Pokémon de Caim melhoraram seus níveis e habilidades. Solkin subiu de nível, alcançando o nível 48 e se aproximando do status de quase elite. Ponchifou, Weavile e Drapion, o trio selvagem, invadiram os grupos Solrock e Lunatone como uma equipe bem coordenada, cada um ganhando 2 níveis, chegando ao nível 46. Jengar, atuando como uma torre de fogo aberta, demonstrou impressionantes capacidades ofensivas. Devido à necessidade de se defender, lançou continuamente ataques de bola sombria, subindo 2 níveis e alcançando o nível 46. Por fim, Floete, apesar de se concentrar em cura e suporte, também subiu 2 níveis, chegando ao nível 42. Nesse ponto, Floete já havia atingido o nível necessário para evoluir. Tudo o que faltava era Caim obter uma pedra brilhante, permitindo que ela completasse sua evolução. No entanto, a qualidade de Floete ainda era verde escura. Se Caim quisesse que ela acompanhasse seus outros Pokémon, ele precisaria encontrar uma pedra brilhante de qualidade suprema. Agora Caim havia se tornado mais ambicioso. Ele não se contentava mais com peles de qualidade superior. Se não conseguisse encontrar uma de qualidade suprema, preferiria que Floete permanecesse em sua forma atual, onde poderia servir como uma excelente protetora. Além do aumento de nível de seus Pokémon, Caim também acumulou uma boa quantidade de poeira estelar. Embora cada Pokémon tivesse apenas um pouco, coletá-la de todos eles resultou em uma quantidade considerável. Isso foi suficiente para Caim criar 3 ou 4 acessórios. Agora, no que diz respeito à Mega Evolução, Caim tinha tudo pronto. Só lhe faltava uma Mega Pedra adequada e um Pokémon compatível. Ao sair das cataratas Meteoro, Mismagius retornou à sombra de Caim. Desta vez, depois de tanto tempo fora de combate, ela parecia ter compreendido o verdadeiro significado de uma batalha. Provavelmente querendo dar um bom exemplo a Bagon, Mismagius perguntou discretamente a Caim se poderia participar do treinamento e, se possível, ter um plano de treinamento adequado elaborado para ela. Caim, é claro, ficou encantado em atender ao pedido. O fato de Mismagius querer participar das batalhas era uma excelente notícia. Independentemente de quanta força ela pudesse demonstrar, como um Pokémon de nível de elite, sua participação nas batalhas seria de grande ajuda para Caim. Entretanto, Bagon finalmente superou seu medo de Solrock e Lunatone. Em sua vida anterior, mesmo após evoluir para Salamence, Caim descobriu que Salamence tinha um medo profundo desses Pokémon. Embora pudesse lutar contra eles, jamais conseguiria exercer todo o seu poder. Felizmente, em sua vida anterior, seus inimigos nunca perceberam isso para tirar vantagem. Esse medo se formou em Bagon durante o tempo em que viveu sob a sombra desses Pokémon e seu corpo o expressava inconscientemente. Sabendo disso, Caim decidiu aproveitar a oportunidade, enquanto o medo de Bagon não era muito grande, para ajudá-lo a eliminar essa fraqueza.
Por isso, durante as batalhas contra Solrock e Lunatone, Caim fez Bagon acompanhá-lo para que ele percebesse que esses Pokémon não eram tão fortes assim. Agora que seus companheiros de equipe conseguiam derrotá-los facilmente, Bagon começou a perder o medo. Quando saíram das cataratas Meteoro, o medo de Bagon por esses Pokémon havia diminuído bastante. Caim estava confiante de que, com o tempo, esse medo desapareceria completamente. Meteor Falls era um lugar tranquilo à noite, então a saída de Caim não chamou muita atenção. Todos presumiram que ele era apenas mais um explorador. Caim imediatamente invocou Figon e antes que alguém pudesse reagir, ele desapareceu no céu noturno. Então Caim encontrou um lugar tranquilo e isolado para acampar. Com Bagon capturado, metade de seu objetivo estava completo. A única coisa que faltava era encontrar a Mary Pedra. Se ele conseguisse encontrá-la, todos os seus objetivos estariam cumpridos. No entanto, ao contrário de Bagon, que podia se mover e ser capturado por outros, a Mega Pedra estava em um local seguro e não era fácil de encontrar. Idealmente, ele deveria aumentar ainda mais o nível de seus Pokémon antes de tentar. Com bastante tempo disponível, não havia pressa. Tanto sua equipe principal quanto a secundária poderiam ser aprimoradas ao máximo. Embora Cain se concentrasse principalmente em sua equipe principal, ele não podia negligenciar o crescimento da segunda equipe. Esse era um processo crucial de integração. Os 5 pequenos receberam Bagon calorosamente ao vê-lo. Larvitar, que antes era o menor, ficou encantado por ter um Pokémon menor que ele. Estava tão feliz que até quis compartilhar todos os seus pertences com Bagon, incluindo sua mochilinha vermelha favorita. Por sorte, acabou percebendo que a mochila era seu bem mais precioso e decidiu ficar com ela. Pelo menos deixou Bagon tocá-la um pouco. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 656-655 A transformação de Toti. No momento, a localização fica na beira da Rota 114 ao norte de Meteor Falls. Após percorrerem a Rota 114, eles chegariam a Leafiton. A área em que eles estão não possui Pokémon de alto nível, tornando-a um local adequado para a equipe secundária participar de batalhas. No entanto, ainda é noite, e Ontifro e os outros estão lutando há 3 dias consecutivos. Embora Floete os ajude constantemente a recuperar energia, batalhas prolongadas exigem muita concentração mental, o que não é fácil para Pokémon. Por isso, não haverá treino esta noite, é hora de descansar bem. Eles recuperarão as energias e amanhã será a vez dos menores lutarem. Ao amanhecer do dia seguinte. Logo pela manhã, Caim preparou o café da manhã para seus Pokémon e supervisionou Bagon enquanto ele realizava exercícios de recuperação. As feridas de Bagon já haviam sido completamente curadas por Caim, restando apenas algumas cicatrizes antigas que ainda não haviam desaparecido por completo. Com o tempo, é provável que Bagon se recupere completamente. Para que Bagon recupere toda a sua capacidade física, uma boa nutrição por si só não basta, ele precisa de exercícios para melhorar a digestão e a absorção de nutrientes. Combinando isso com as técnicas de massagem exclusivas de Caim e tratamentos internos, Bagon deverá superar seu estado de desnutrição em poucos dias. No entanto, como Bagon esteve fraco por um longo período, precisará de um tempo maior para recuperar 100% de suas habilidades. Caim espera que Bagon consiga recuperar seu potencial antes de entrar na fase de crescimento. Caso contrário, uma vez atingida essa fase, aprimorar suas habilidades se tornará muito mais difícil. Afinal, durante a fase juvenil, os corpos dos Pokémon ainda possuem uma alta capacidade de autorregulação e transformação. Um exemplo é Torchic, cuja coloração variava entre azul e azul escuro durante sua fase juvenil. Após treinar tudo, Caim guardou a maioria de seus Pokémon, deixando apenas Torchic e Aron de fora. Torchic atingiu o nível 15 há alguns dias e pode evoluir a qualquer momento nos próximos dias. Por outro lado, Aron, que sobe de nível mais lentamente, mas tem vantagem de tipo nessa área, foi escolhido por Caim para enfrentar os Pokémon mais fortes. Toshiki estava muito animado ultimamente, pois Caim havia permitido que ele participasse de inúmeras batalhas. Desde que chorou durante sua primeira batalha, Toshiki não derramou uma única lágrima de dor. Agora, até mesmo golpes leves eram ignorados. Também havia começado a gostar de lutar. Graças à sua habilidade de aumento de velocidade, quanto mais tempo Totik luta, mais rápido ele fica, dando a Caim mais opções táticas durante as batalhas. Embora a tática não seja muito complexa, com aumento de velocidade e agilidade garantindo a vantagem, Toshik simplesmente incomoda o inimigo, atacando à distância sem ser alcançado. Essa será uma ferramenta essencial para Blaziken no futuro.
Treinar Toshiki agora e aperfeiçoar essa estratégia trará benefícios significativos mais tarde. Por exemplo, Toshiki encontrou um Bealtiff de nível 16 nos arbustos. Depois de atingir sua velocidade máxima, ele correu em círculos ao redor do Bealtiff sem parar, lançando pequenas chamas que gradualmente esgotaram a energia do Bealtiff até que ele fosse nocauteado. Embora Toshiki já dominasse o movimento explosão de chamas, usar golpes de fogo de alta potência e uma floresta pode ser arriscado e difícil de controlar. É claro que, ao enfrentar um inimigo verdadeiramente poderoso, essas precauções podem ser desconsideradas. Caim, monitorando o progresso de Toshiki em tempo real através de seu sistema, observou como ele estava gradualmente melhorando sua força física. Embora ainda estivesse no nível 15, o corpo de Toshiki continuava a ficar mais forte. Isso indicava que Toshiki estava prestes a evoluir. Bastava um pouco mais de preparação, ou talvez um gatilho repentino, para que a evolução acontecesse. Caim começou a monitorar de perto o estado de Toshiki. Toshiki, já empolgado, corria de um lado para o outro com pequenas chamas saindo de seu bico. A energia do tipo fogo dentro dele estava se acumulando, quase impossível de conter. De repente, Caim franziu a testa e ditou: Toshiki, cuidado. Tif. Toshiki parou e olhou para trás, com uma expressão confusa no rosto. Não entendia por que seu treinador estava alertando, pois não sentia nenhuma ameaça. Naquele instante, entre as folhas das árvores, um clarão verde claro surgiu no ar, dirigindo-se diretamente para Toshiki, que corria sem rumo. Toshiki, pressentindo o perigo iminente, mal conseguiu se esquivar do ataque, graças à velocidade que havia acumulado anteriormente. Um ceifador surgiu diante dele e seus olhos afiados fixos em Toshiki. Suas foices estavam cavadas no chão exatamente onde Toshiki estivera momentos antes, a menos de 10 centímetros de distância. Toshiki ficou atônito. Se não fosse pelo aviso de Caim, ele poderia ter sido derrotado. Caim também não havia sentido a presença de Citer antes. Foi somente depois de notar a ausência de Pokémon na floresta que ele suspeitou que estivessem em um território controlado por um Pokémon. O sistema escaneou Citer rapidamente. Embora seu nível e habilidades não fossem excepcionais, naquela floresta de nível baixo, Citer era como um rei. Este Citer provavelmente era o único na área, o que explica por que atacou Toshiki com tanta ferocidade por causar uma comoção em seu território. O nível 19 e qualidade verde clara, Toshiki, embora apenas no nível 15, tinha uma chance devido à sua vantagem de tipo e velocidade. Toshiki, contra-ataque com explosão de chamas. Ordenou Caim. Toshiki, ainda enfurecido pelo ataque surpresa, não conseguiu conter as chamas dentro de si. Com uma explosão flamejante, lançou uma poderosa chama diretamente no rosto de Citei, queimando várias partes de seu corpo. Citei, furioso com a dor, atacou Toshiki com suas foices. Toshiki, use agilidade e finalize com explosão de chamas. Continuou Caim. Toshiki obedeceu, movendo-se rapidamente pelo chão e desviando do ataque de Citei, enquanto cuspia pequenas chamas de seu bico, queimando seu oponente cada vez mais. O ar logo se encheu com o cheiro de madeira queimada. Citei, desorientado e coberto de queimaduras, finalmente desabou. Toshiki, vitorioso, subiu em cima de Citei com uma atitude desafiadora. O excesso de energia de fogo em seu corpo o havia levado a um breve frenesi. Em cima de Citei, seu corpo começou a emitir cada vez mais chamas. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 657-656 A evolução de Toshiki. Caim observou as chamas surgirem repentinamente ao redor de Toshiki, fazendo com que seus olhos brilhassem de entusiasmo. Rapidamente, ele correu com Aaron em direção a Toshiki. Naquele momento, as chamas quase haviam engolfado Toshiki por completo. Toshiki também estava um pouco confuso, pois era a primeira vez que vivenciava algo assim. Dentro da fogueira, seus pequenos olhos intrigados olhavam para Caim, buscando ajuda. Enquanto observava os dados fornecidos pelo sistema, Caim sorriu e disse: Toshiki, não se preocupe. Isso é normal porque você está prestes a evoluir. Ao ouvir a explicação de Caim, os olhos de Toshiki brilharam instantaneamente. Desde que testemunharam a evolução de Mukip, todos os Pokémon da segunda equipe desenvolveram um forte desejo de evoluir. Todos queriam descobrir quais habilidades ganhariam e como ficariam após a evolução. Por isso, eles treinaram com muito mais entusiasmo, ansiosos para atingir esse estágio de evolução em breve. Toshiki estivera animado o dia todo devido à energia interna que naturalmente o tornava mais ativo à medida que sua evolução se aproximava. Naquele instante, todo o seu corpo estava envolto em chamas, exceto o rosto, que ainda era visível.
Tanto suas penas quanto o penacho da cabeça estavam praticamente transformados em fogo. Essa era a energia do tipo fogo remodelando seu corpo, um processo normal durante a evolução. Embora fosse intrigante, Toshik não estava rodeado pelo brilho branco característico da evolução. Caim não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo, mas, de acordo com os dados do sistema, todos os seus atributos já haviam atingido o máximo, indicando que Toshik estava pronto para evoluir. Sem se alongar mais no assunto, Caim pegou uma dose da poção de aprimoramento de atributos específica para Toshik. A evolução de Torchic foi significativa para Caim, não apenas por ser um de seus Pokémon capaz de mega evoluir, mas também por servir como um teste crucial para determinar se as poções poderiam realçar a cor azul escura de seus Pokémon. Torchic, esta era a poção de aprimoramento de qualidade, igualzinha à que o Mudkip tinha. Claro, disse Caim, estendendo a poção. Tive. Torchic abriu a boca ansiosamente, esperando que Caim lhe desse a poção. O momento ficou constrangedor. Caim havia esquecido que, com o corpo inteiro coberto de chamas, Toshik não podia simplesmente beber a poção. Para evitar de se queimar, Caim usou suas habilidades psíquicas para controlar a poção, despejando lentamente o líquido na boca de Toshik. Chief. Após beber tudo, Toshik soltou um grito alto, pronto para começar a evoluir. No entanto, a parte mais constrangedora foi que as chamas ao redor do seu corpo começaram a diminuir gradualmente. Caim franziu a testa. Ainda falta alguma coisa? Ele pegou uma Pokébola e invocou Zoukin. Zoukin, use o lança-chamas no Toshik. Toshik, absorva o máximo de energia que puder. Edom. Zoukin assentiu seriamente e lançou seu lance-chamas, engolfando Toshik diretamente. Pela primeira vez, Toshik sentiu o calor de uma fogueira. Era intenso, e ele queria gritar, mas Caim o conteve rapidamente. Toshik, aguente firme. Não grite. Se gritar agora, os efeitos da poção podem diminuir. Absorva toda a energia de fogo do Zoukin. Ao ouvir isso, Toshik fechou os olhos e suportou o desconforto enquanto absorvia a energia do fogo. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. Após 5 minutos, quando o Zouking estava quase exausto, o corpo de Toshik começou a apresentar novas mudanças. Já chega, Zouking. Pode parar, disse Caim, entregando um Pokébloco para Zouking. Afinal, Zouking, sendo do tipo água psíquico, não era especializado em golpes de fogo, então era natural que se cansasse após tanto esforço. Toshika absorveu o último sopro de fogo de Zoukin, e as chamas ao redor de seu corpo explodiram, envolvendo-o completamente em uma bola de fogo vermelho e amarela. Finalmente, Toshika começou a brilhar com uma luz branca. Finalmente, estava entrando no estágio de evolução. Ain achou estranho que Totik não tivesse emitido brilho antes, mas percebeu que ele havia gasto muita energia durante a batalha com Cité. Seu corpo simplesmente não tinha energia suficiente para desencadear a evolução naquele momento. Felizmente, Cain agiu rapidamente e, com a ajuda de Zoukin, Toshik conseguiu recuperar a energia necessária. Caso contrário, a valiosa poção teria sido desperdiçada e Toshik poderia ter sofrido danos permanentes devido a uma evolução interrompida. Finalmente, o processo de evolução começou corretamente. O sistema monitorava as mudanças de Toshik em tempo real. Seus atributos já haviam ultrapassado os limites normais. Caim, King e Aaron observavam atentamente enquanto Toshik permanecia envolto em luz. Gradualmente, a silhueta de Toshik começou a mudar. Sua altura aumentou visivelmente e suas pequenas asas alongaram-se consideravelmente, assemelhando-se a braços humanos. Em sua nova forma, Toshik ganhou o tipo lutador, o que aumentaria significativamente suas habilidades de combate corpo a corpo. O tipo lutador também foi uma adição importante para a equipe de Caim, que não possuía Pokémon desse tipo, ajudando a compensar certas fraquezas. Após 10 minutos, o brilho começou a diminuir, revelando um Pokémon com 3 penas vermelhas na cabeça, um corpo amarelo claro e pernas vermelhas robustas. Seus novos braços, que agora se assemelhavam a asas alongadas, quase tocavam o chão quando estava em pé, como se fossem armas prontas para a batalha, com 3 garras afiadas nas pontas. Além disso, suas pernas haviam se fortalecido significativamente, sendo claramente capazes de saltar grandes distâncias com facilidade. De chegar a Combusken, a forma evoluída de Torchic. De um pequeno Pokémon com aparência infantil, Torchic havia crescido e assumido uma forma com aspecto adolescente. Seu rosto não exibia mais a inocência de outrora. Ela havia crescido de 40 cm para uma altura impressionante de 90 cm. Parabéns, Combusken. Como você se sente depois de evoluir? Perguntou Caim com um sorriso. Busk.
Combusken saltou com força, desferindo um chute em uma árvore próxima, seguido por outro chute no ar. A árvore caiu no chão instantaneamente. Combusken aterrissou sob um joelho, com os braços abertos numa postura incrivelmente elegante e poderosa. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 658-657 O poderoso Combusken e o pequeno glutão. Ah, parece que seu estado pós-evolução está ótimo. Aquele chute duplo não foi nada mal, disse Caim, rindo. Mas assim que terminou de falar, Combusken caiu no chão, exausto. Era o efeito colateral da poção de aprimoramento de qualidade. Combusken tinha acabado de evoluir e queria exibir suas novas habilidades, mas não esperava que um único chute o deixasse tão exausto. Caim balançou a cabeça em resignação, pegou no colo e deu alguns pokéblocos. Ao fazer isso, ele ativou seu sistema para analisar os dados de Combusken. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Combusken quase roxo. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 16. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco fogo mais combate. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco aumento de velocidade. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco explosão de chamas agilidade último recurso fienta. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco arranhão rosnado brasa ataque de areia bicada chute duplo. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco onda de calor. Asterisco asterisco movimentos temem asterisco asterisco nenhum. Combusken havia atingido o limiar da qualidade púrpura, entrando em um estágio intermediário muito complexo. A poção de aprimoramento de qualidade teve um efeito significativo, mas a diferença entre a qualidade azul escura e a qualidade roxa clara era enorme. O fato de Combusken ter alcançado um nível quase roxo já era um resultado impressionante. Afinal, a barreira entre as qualidades azul e roxa era muito mais difícil de superar. Caim estava confiante de que, com o tempo, Combusken atingiria a qualidade roxa clara, desde que não ocorresse nenhuma deterioração inesperada. No entanto, mesmo Zokin, apesar de ter retornado da Ilha Mítica há mais de um mês, ainda não havia superado esse obstáculo, mesmo com os Pokédocos criados por Caim para melhorar gradualmente sua qualidade. Portanto, Combusken também precisaria de tempo. Mas Combusken podia se dar ao luxo de esperar, contanto que conseguisse melhorar sua qualidade para roxo claro antes de evoluir para Blaziken, já seria suficiente. Com a evolução de Combusken, Caim também pôde confirmar que os remédios de aptidão funcionavam, mesmo em Pokémon com qualidade azul escura. Só isso já o satisfez. Combusken ainda tinha mais uma oportunidade de evoluir e poderia usar outra poção de aprimoramento de qualidade no futuro, aumentando as chances de alcançar a qualidade roxo ou, com um pouco de sorte, até mesmo a qualidade roxa escura. Imagine um Blaziken com a cor roxa e a habilidade aceleração, combinado com sua mega evolução. Ele seria capaz de derrotar qualquer rival com facilidade. Após sua evolução, Combusken ganhou o tipo lutador além do tipo fogo. Embora isso o tenha tornado mais vulnerável a golpes do tipo voador e psíquico, também removeu sua fraqueza ao tipo pedra. No geral, ele ganhou apenas uma nova fraqueza. Combusken agora possuía a vantagem de tipo sobre outros 6 tipos, embora alguns aspectos tivessem mudado. Sua resistência a ataques do tipo inseto aumentou de 2 para 4 vezes, compensando a nova fraqueza que adquiriu. Adicionar um Pokémon do tipo lutador à equipe representou uma vantagem estratégica significativa. Após dar alguns Pokédocos para Combusken, Caim recolheu para sua Pokébola. Os efeitos colaterais do remédio durariam algum tempo, então era melhor que ele descansasse. Caim então invocou Lavitar, que carregava sua pequena mochila. Poliwhite tinha vantagem de nível, mas o ambiente não era favorável para seu tipo. Lavitar, apesar de seu nível baixo, poderia usar esse tempo para treinar. Achador. Assim que saiu da Pokébola, Lavitar fez um som de mastigação. Percebeu que havia sido invocado e, com um pouco de desagitamento, revelou que segurava um diamante em suas pequenas mãos, do qual havia mordido um pedaço. Lavitar pareceu um pouco envergonhado, mas Caim não pôde deixar de se sentir um tanto exasperado com a cena. Será que estou criando um glutão? Pensou Caim. Já lhe dei tantos diamantes, e mesmo assim ele não está satisfeito. Isso significava que a velocidade com que consumia os diamantes em sua mochila seria maior do que o previsto. Ao ver Caim e Aron, Lavitar ficou animado e rapidamente ofereceu-lhes o diamante que estava mastigando, parecendo feliz.
Ficou claro que queria compartilhar. Antes que Caim pudesse dizer qualquer coisa, Arão avançou e arrancou o diamante com uma mordida. Ah, eu sabia que você estava escondendo petiscos. Agora te peguei, pensou Arão enquanto mastigava o diamante, indiferente ao fato de Larvitar já tê-lo mordido. Ao perceber o que havia acontecido, Larvitar retirou outro diamante da outra mão e o ofereceu a Caim, mostrando que não me restava nenhum. Caim não conseguiu evitar dar um tapa na testa. Muito bem, coma rápido. Temos uma batalha para lutar. Ao ouvir isso, os olhos de Larvitar brilharam e ele imediatamente engoliu o diamante. Ele cerrou seus minúsculos punhos, sinalizando que estava pronto, embora continuasse mastigando o diamante. Aron estava ao lado de Larvitar, que havia terminado de mastigar seu diamante. Larvitar também acelerou sua mastigação. Caim, Aron e Slowking esperaram pacientemente que Larvitar terminasse de comer. Um minuto depois, finalmente estava pronto para a batalha, mas assim que Larvitar se virou animado, um pequeno diamante caiu de sua mochila vermelha. A cena tornou-se estranha mais uma vez. A pequena mochila que antes continha apenas um fragmento da armadura de Gildon agora estava repleta de diamantes. Suor surgiu na testa de Caim. Com certeza que é um glutão. Ele estendeu a mão. Larvitar, me dê os diamantes. Eu os devolverei após a batalha, se você se sair bem. Com alguma relutância, Larvitar esvaziou sua mochila, que continha mais diamantes do que o esperado. Se você não lutar bem, vou cortar sua comida pela metade, acrescentou Caim. Os olhos de Larvitar se arregalaram e, repentinamente, ele exibiu uma atitude hostil em relação à floresta ao redor, fazendo com que pequenas partículas de areia subissem do chão. Eu lutarei. Nada me impedirá de comer direito. Pensou Larvitar, pronto para a batalha. Caim sorriu, percebendo que criar um pequeno glutão não era tão ruim assim. Pelo menos ele tinha uma ótima motivação para lutar: comida. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 659 a 658 Preparando um plano. Quando Caim chegou à cidade de Falabor, já era o segundo dia. Ele passou 2 dias treinando Larvitar e Aron na Rota 114, concentrando-se em aprimorar suas habilidades de combate. Quando chegou à cidade de Falabor, Larvitar já havia alcançado o nível 15, ganhando 3 níveis, enquanto Aron, que já estava no nível 20, não havia subido mais nenhum nível. Para os Pokémon, isso representou não apenas um aumento de nível, mas também uma melhoria na experiência e nas técnicas de combate. Por mais que você treine, é em batalhas reais que as técnicas de combate realmente se tornam parte da sua força. Ao contrário do primeiro grupo de Pokémon, que enfrentou perigos invisíveis constantes na Ilha do Desafio, sendo forçado a crescer e se fortalecer rapidamente para sobreviver, o segundo grupo de Pokémon teve uma vida muito mais tranquila, permitindo que crescessem de forma constante. Falabor Town é uma das maiores cidades da região de Oem, semelhante a Vedantur Town. O edifício mais importante da cidade de Falabor é o Salão de Competições, um local onde a liga realiza regularmente competições. Em comparação, o ginásio da cidade não é tão conhecido. A cidade de Falabor está localizada no lado oposto do Monte Shimei. Ao contrário do ar puro da cidade de Vedantur, Falabor é cercada por cinzas vulcânicas que flutuam o ano todo, dando ao local uma aparência acinzentada. No entanto, essas cinzas vulcânicas ricas em minerais permitem que a vegetação em Falabor cresça exuberantemente. Graças a isso, a cidade se tornou um dos centros agrícolas mais importantes de Oem, produzindo quase 50% do abastecimento alimentar da região. Embora Caim tenha vindo à cidade de Falabor com a intenção de desafiar o ginásio, seu principal objetivo era visitar uma figura local famosa, o professor Cosmo. Ele se lembrou do professor Cosmo após o encontro deste com os membros da equipe Aqua em Meteor Falls. Foi o professor Cosmo quem, ao escavar o meteorito em Meteor Falls, descobriu sem querer o que as equipes Aqua e Magma precisavam para invocar Kyogre e Groudon. Pode-se dizer que isso marcou o início de todo o incidente. Embora o professor Cosmo não tivesse feito isso de propósito, Caim queria garantir que tinha um plano B ou, pelo menos, estar um passo à frente. A cidade de Falabor não é muito grande. Caim foi direto para a casa do professor Cosmo depois de pedir informações a alguns moradores locais. Ele teve sorte, pois o professor Cosmo estava em casa e não tinha saído em busca de minerais. Toc, toc, toc. Caim bateu na porta. Momentos depois, um homem magro de meia-idade, vestido com um traje de arqueólogo, abriu a porta, exibindo uma expressão curiosa ao ver Caim. Professor Cosmo, prazer em conhecê-lo. Sou Caim, da cidade das Foz, apresentou-se Caim. Caim. O professor Cosmo pareceu não reconhecê-lo. Bom,
Eu sou o novo líder de ginásio da cidade Foa. Vim fazer uma visita especial, disse Caim, coçando a cabeça, um pouco envergonhado. Não há nada mais constrangedor do que achar que você é uma pessoa famosa e perceber que a outra pessoa não reconhece seu nome. Ah, entendi. Por favor, entre. Respondeu prontamente o professor Cosmo, convidando-o a entrar. Embora o professor Cosmo fosse um pesquisador especializado em meteoritos, ele não era um professor Pokémon famoso, e então seu status no mundo Pokémon não era muito alto. Isso era evidente no tamanho modesto e na disposição da sua casa. Por outro lado, como líder de ginásio, Caim ocupava uma posição muito mais elevada em termos de poder e status. Assim, receber uma visita especial de Caim lisonjeou o professor Cosmo. O nome completo do professor Cosmo era Ícaro Cosmo, um pesquisador apaixonado por meteoritos. Embora fosse um treinador Pokémon, ele não era muito forte, pois seus interesses estavam em outra área. Caim, com suas excelentes habilidades interpessoais e posição superior, sabia como conversar com o professor Cosmo de uma maneira que o fizesse sentir-se confortável e valorizado. Apesar da pouca idade de Caim, se ele não tivesse recusado, o professor Cosmo poderia ter insistido em criar um vínculo mais estreito com ele. Graças ao seu sistema, Caim possuía vasto conhecimento que continha uma riqueza de informações não apenas sobre Pokémon, mas também sobre tópicos mais raros. Ao compartilhar parte desse conhecimento, ele rapidamente estabeleceu contato com o professor Cosmo. A capacidade de Caim de persuadir as pessoas estava no auge. Ao final da visita, os dois trocaram informações de contato e prometeram manter contato. Caim pediu ao professor Cosmo que, caso encontrasse peles completamente vermelhas ou azuis durante futuras pesquisas em Meteor Falls, o informasse imediatamente, pois poderiam ser itens que Caim havia pedido. O professor Cosmo não suspeitou de nada, especialmente porque Caim descreveu os objetos em detalhes e deu uma explicação convincente. Enquanto era perseguido por Lunatone e Solrock, ele acidentalmente deixou cair os itens enquanto corria. Quando voltou para procurá-los, eles haviam desaparecido. Para evitar se perder, ele decidiu adiar a busca. Ele sabia que um especialista em meteoritos morava em Falabor Tom, então pensou em pedir ajuda em qualquer futura exploração das cataratas do meteoro. Esse era o plano que Caim havia improvisado. Parecia perfeito, e quaisquer dúvidas remanescentes foram dissipadas pela imaginação do professor Cosmo. Por exemplo, por que Caim tinha ido tão fundo nas cataratas do meteoro? O professor Cosmo presumiu que fazia parte do treinamento Pokémon de Caim. Perfeito. Após sair satisfeito da casa do professor Cosmo, Caim dirigiu-se ao ginásio da cidade de Falabou. No entanto, desta vez ele não teve tanta sorte. De acordo com os funcionários do ginásio, o líder de ginásio estava ausente há algum tempo e o próximo dia de desafio seria no mês seguinte. Caim não tinha tempo para esperar por alguém insignificante. Sem a presença do líder, não havia como entrar. Que decepção. Caim saiu do ginásio da cidade de Falabou sentindo-se um pouco frustrado. É claro que Caim não admitiria que sua verdadeira motivação para desafiar a academia era ganhar reconhecimento e publicar vídeos de batalhas para aumentar sua fama. Este definitivamente não era o objetivo dele. Seriamente, o objetivo de Caim era fortalecer as relações entre Falabor Tom e Leaf Tom, promovendo a amizade entre os líderes de ginásio e contribuindo para o desenvolvimento da região de Oen. Como exatamente cidades separadas por uma montanha gigantesca poderiam fortalecer sua amizade não era algo com que Caim precisasse se preocupar. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 660-659, DAC. Não poder desafiar o ginásio da cidade de Falabor foi uma decepção. Contudo, deixar um plano de contingência com o professor Cosmo permitiu que Caim obtivesse informações mais precisas sobre alguns dos movimentos da equipe Aqua e da equipe Magma. Portanto, esse pequeno desvio no tempo valeu totalmente a pena. Ele decidiu partir diretamente da cidade de Falabor rumo ao leste. Após percorrer uma certa distância, chegaria à cidade de Fotei, e a sudeste dela ficava o verdadeiro objetivo de Caim, o local onde ele havia descoberto uma mega pedra. Devido à distância considerável, mesmo voando na velocidade máxima do Figon, era impossível chegar em um único dia. Portanto, Caim não tinha pressa. Ele chamou Zoukin, que flutuava ao seu lado. Figon não precisava ir muito rápido, e se algum Pokémon decidisse atacar durante o voo, Zoukin estaria pronto para lutar. Atualmente, Zoukin havia alcançado o nível 48, aproximando-se do nível avançado máximo. Precisava apenas de um pequeno empurrão para atingir esse mago.
Sendo potencialmente o primeiro Pokémon da equipe a atingir esse nível, Caim estava se preparando para ajudar a Zolkin a dar esse salto. Embora os Pokémon selvagens na Rota 113 não fossem de nível muito alto, além dessa rota, e antes de chegar à Rota 119, havia uma densa selva para atravessar, lá de Pokémon de nível mais elevado. Encontrar Pokémon de nível máximo avançado não seria surpreendente. Quando Caim ordenou que Figon descesse do céu, eles já haviam chegado ao sopé de uma cordilheira. Atrás deles estendia-se a rodovia 113 e, à frente, a floresta desconhecida. De acordo com os mapas da Liga, a rota segura era continuar para o norte pela rota 111 após a rota 113, que era o caminho que a maioria dos treinadores em viagem seguia. Adentrar de forma imprudente uma floresta desconhecida pode trazer perigos inesperados e difíceis de evitar. No entanto, com a vasta experiência de sobrevivência na natureza de Caim, ele não precisava dar a volta mais longa. Na verdade, se algum Pokémon selvagem tentasse atacá-lo, seria uma oportunidade perfeita para Zolkin ficar mais forte e atingir o nível avançado máximo o mais rápido possível. Após fazer alguns ajustes em sua equipe, Caim retornou com Figon, que não era adequado para batalhar em uma floresta tão densa. Não demorou muito para que a presença estrangeira de Caim atraísse a atenção de inúmeros Pokémon selvagens após entrar na selva. Embora Caim não fosse mais tão implacável quanto nos tempos da Ilha do Desafio, e agora vestisse o uniforme da Liga, se o Pokémon atacante não o enfurecesse, ele permitia que Zolkin os poupasse após a batalha. Depois disso, cabia às habilidades desses Pokémon sobreviver no ambiente hostil da floresta. Essa floresta, localizada perto do mar, era uma das mais densas da região de Oem, em parte devido às frequentes chuvas de cinzas vulcânicas do Monte Chimney, que enriqueciam o solo e permitiam um crescimento de vegetação exuberante. Caim, acompanhado por Zolkin, continuou contornando os penhascos com vista para o mar em direção ao leste. A umidade abundante forneceu uma grande quantidade de energia do tipo água, o que ajudou Zolkin a se recuperar rapidamente após suas batalhas, aumentando assim sua resistência. Além disso, Floete, no bolso de Caim, conseguia sentir a energia das plantas com mais clareza nessa floresta densa. Naquele momento, Caim estava treinando Floete para manter sua forma de planta, para que ela pudesse alternar entre sua forma de fada e usar efetivamente golpes do tipo planta. O uso ocasional do movimento terreno gamado também servia como uma forma de treinar suas habilidades do tipo planta. A tarde passou rapidamente em meio a batalhas e depois de derrotar um Beedrill com Psychic, Zolkin apareceu ao lado de Caim. Por algum motivo, essa parte da floresta era assolada por enormes enxames de Beedrill, com centenas deles em cada colmeia. Embora não parecessem ser inimigos diretos uns dos outros, também não cooperavam, provavelmente devido à presença de diferentes rainhas Beedrill em cada enxame. Para Caim, isso era um problema, pois sua entrada no território desses enxames era vista como uma invasão. Felizmente, por serem do tipo veneno, os Beedrill não representavam uma ameaça real para Zolkin, mas seu número era esmagador. Com progresso constante, Caim já havia alcançado a beira do penhasco. A noite caiu e a floresta tornou-se mais perigosa ao entardecer. Caim queria acampar, mas com tantos enxames de Beedrill por perto, aquele não era o local ideal para armar uma barraca. A menos que ele decidisse invocar todos os seus Pokémon e aniquilar completamente os enxames. Ao considerar essa opção, Caim notou faixas de luz no horizonte sob o mar. À medida que as luzes se aproximavam, ele percebeu que vinham de um navio, com uma bandeira hasteada no topo do mastro, adornada com o emblema da Liga Pokémon. Parecia ser o navio da Liga. Após um breve momento de reflexão, Caim ordenou que Zolkin deixasse uma marca psíquica na área, então chamou Figon, montou nele e voou em direção ao navio que se aproximava da costa. Como a nave ostentava a bandeira da Liga, Caim presumiu que seus ocupantes deviam pertencer à Liga. Mas mesmo que não pertencessem, com suas habilidades atuais, Caim era mais do que capaz de escapar, se necessário. Pode-se dizer que sua confiança era proporcional às suas habilidades. Antes que Caim chegasse ao navio, os marinheiros a bordo já o tinham avistado. Não se tratava de uma embarcação moderna como o navio de cruzeiro SS Anne, no qual Caim havia estado anteriormente, assimilava-se a um antigo navio de madeira. No entanto, o navio era consideravelmente grande, com espaço suficiente em seu convés para mais de 100 pessoas. Quando Caim chegou, alguns marinheiros abandonaram suas tarefas e correram em direção às cabines, enquanto os outros continuaram o trabalho como se não se importassem muito com a chegada de Caim. Até mesmo a presença de Figon, que normalmente chamaria a atenção, pareceu banal para esses marinheiros.
Sem qualquer obstáculo, Figon pousou suavemente na proa do navio. Naquele instante, os marinheiros que haviam recuado retornaram, acompanhados por um homem corpulento de barba branca e fata, vestido com o uniforme de capitão. Embora estivesse usando o casaco característico de um capitão, o homem não vestia nada por baixo, deixando à mostra seu peitoral e abdômen musculosos, marcados por inúmeras cicatrizes. Ele segurava um charuto fumegante enquanto pisava pesadamente no convés, exalando uma aura feroz e imponente. O nome veio subitamente à mente de Caim. Ah, será que este é Dak, o membro do tipo dragão da Elite 4 de OM? Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 661-660 O Mestre do Engano, Caim. Caim observou Dak aparecer no convés. Dak observou o recém-chegado, Caim, junto com seu Figon e Zolkin. Caim se pronunciou prontamente. Desculpe por aparecer assim. Não tive mais intenções. Eu estava apenas treinando no penhasco lá em cima e, como a noite caiu, queria encontrar um lugar para acampar. E então eu vi o navio no mar. Mas se for um incômodo, eu vou embora imediatamente. Ao ouvir suas palavras, Dak deu uma tragada em seu charuto e fez um gesto para que os marinheiros continuassem com seu trabalho. Dak aproximou-se de Caim, imponente sob ele, muito mais alto do que Caim havia imaginado. Não se preocupe. Já que você está aqui, fique esta noite. Há muitos quartos vagos na cabine, disse Dak calmamente antes de voltar seu ar para Figon. Este é Figon. Senhor, você também é um treinador forte? Caim percebeu o ar de Dak e decidiu fazer a pergunta. A figura imponente de Dak, além de um rosto um tanto magro, exalava a aura de um homem mudado pelo mar. Sua barba branca cobria completamente seu rosto. Talvez fosse alguém que tivesse nascido no mundo errado. Forte você diz. Suponho que sim. Mas Figon, eu conheço bem essa espécie. Rapaz, seu Figon ainda não está totalmente desenvolvido e você ainda não explorou todo o seu potencial, disse Dak com um sorriso. As palavras de Dak despertaram algo em Caim. Dak era um membro da Elite 4 do tipo Dragão da região de Oem, um especialista em Pokémon do tipo Dragão. Embora alguns de seus Pokémon também tivessem características do tipo voador, todos se enquadravam na categoria Dragão. Sem dúvida, ele sabia muito mais do que a maioria. Caim possuía Figon e Bagon no momento e, no futuro, poderia até conseguir uma altaria. Mas mesmo que não conseguisse capturar uma altaria, só o fato de ter Bagon já era motivo suficiente para investir tempo e esforço consideráveis. Se alguém sabia como treinar um Salamence ao máximo de seu potencial, esse alguém era Dak, membro da Elite 4 do tipo Dragão de Oem. Seu Pokémon principal é justamente um Salamence. Dizia-se que esse Salamence havia salvado a vida de Drake, e por isso, Drake se dedicou a treiná-lo. No entanto, criar um Pokémon pseudo-lendário como Salamence não era tarefa fácil. Quando Drake era um jovem marinheiro, ele mal tinha renda. Ele passou anos treinando o Salamence até finalmente desenvolvê-lo completamente. É por isso que, quando Drake se tornou um dos membros da Elite 4 de Oem, ele era o mais velho entre eles. Mas um pseudo-lendário é sempre poderoso, e se tornar um membro da Elite 4 do tipo Dragão concedeu a Drake uma força formidável. Além de Salamence, Drake também treinou outros Pokémon do tipo Dragão ao longo dos anos, incluindo Figon e Altaria. Se Caim pudesse receber conselhos de Drake, ele poderia economizar muito tempo e esforço no treinamento de seus Pokémon do tipo Dragão no futuro, especialmente para desbloquear todo o potencial de Bagon. Embora Caim tivesse experiência em treinar Bagon em sua vida passada, os métodos que ele usava naquela época já não eram tão eficazes. Além disso, o Bagon que ele tinha agora possuía um potencial muito maior do que o anterior, então suas antigas técnicas não seriam suficientes. A aparição de Dak naquele momento, apontando falas no treinamento de Figon, foi uma oportunidade de ouro para Caim. Se ele conseguisse obter alguma informação valiosa de Dak, seria extremamente benéfico. Mas primeiro, Caim precisava conquistar a confiança de Dak. Por ora, Dak provavelmente via Caim apenas como um treinador comum de passagem procurando um lugar para passar a noite. Talvez Caim fosse mais forte do que a média dos treinadores, mas para Dak isso não era nada de extraordinário. A única coisa que chamou a atenção de Dak foi o fato de Caim possuir um Pokémon do tipo dragão, como Figon. Sim, Figon não está comigo há muito tempo. Para ser honesto, não sou muito habilidoso em treinar Pokémon do tipo dragão. Mas se estivermos falando do meu Zolkin, tenho mais experiência, disse Caim com um sorriso tímido, coçando a cabeça. Figon, sob o comando de seu treinador anterior, Rem, nunca havia sido totalmente treinado.
Apesar de seu grande potencial como um Pokémon do tipo dragão com qualidades de nível azul, seu desenvolvimento não foi o ideal. Apesar de ter atingido o nível 49, teve dificuldades contra o Anticrow de Caim, que também tinha uma classificação azul, mas estava apenas no nível 46. Figon, em seu nível avançado atual, não era para ele. Figon dependia demais das ordens de seu antigo treinador, Aim, que não tinha muita estratégia em batalha e frequentemente recorria a táticas diretas. A força bruta só funciona se o Pokémon tiver poder suficiente. A inteligência continua sendo um componente essencial para o sucesso. Entendo. Se o Zolking é muito bem treinado. Se eu visse apenas o Figon ou apenas o Zolking, pensaria que pertenciam a dois treinadores diferentes. A diferença é notável, observou Dak, estudando o Zolking atentamente antes de soltar um suspiro. Aí não pude deixar de pensar. Se Figon tivesse acabado de chegar sob meus cuidados, tenho certeza de que Dak acabaria com Ren por desperdiçar seu potencial. Que joia pedida. É, uma pena. Não tenho nenhum amigo que seja especialista em treinar dragões e, como líder de ginásio, não posso ficar muito tempo longe do meu ginásio. Desta vez, saí para resolver alguns assuntos e treinar um pouco, disse Caim, revelando sua identidade como líder de ginásio com um toque de resignação. Como era de se esperar, os olhos de Dak brilharam ao ouvir aquelas palavras. Você é um líder de ginásio? Perguntou Dak com um sorriso intrigado. De qual ginásio estamos falando? Uma cidadezinha, nada demais. Sou o líder do ginásio da cidade arborizada. Meu nome é Caim, respondeu Caim modestamente. Ao ouvir isso, os olhos de Dak brilharam ainda mais. Caim, o líder de ginásio que a Liga vem promovendo como uma das duas jovens promessas da região de Oem? Aquele comparado com o garoto da família Stone. Bom, sei por garoto Stone você quer dizer Steven Stone, então sim, acho que sou eu, respondeu Caim com um sorriso sem graça. Caim pensou que talvez devesse tentar a sorte como ator algum dia. Quem sabe, talvez um dia pudesse contracenar com Dianta, a futura campeã de Kalos, em um filme. Você é? Perguntou Caim, curioso. Ah, meu nome é Dak. Pode me chamar de tio Dak, disse Dak com uma risada sonora, visivelmente satisfeito. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco.